E aí, pessoal, tudo bem? Só para a gente encerrar essa semana de atividades, eu fiz alguns exercícios da apostila das atividades para a sala, tá? Não são todos, porque senão o nosso vídeo fica muito extenso e cansativo, então eu resolvi pegar alguns exemplos aqui para a gente entender como é que isso se aplica na hora de resolver exercício, tá? Então vamos lá. Então vamos lá, gente. A primeira questão está na página 28 aí, vamos ler juntos, ó. A resistência elétrica e as dimensões do condutor. A relação da resistência elétrica com as dimensões do condutor foi estudada por um grupo de cientistas por meio de vários experimentos de eletricidade. Eles verificaram que existe proporcionalidade entre resistência, comprimento, dada a mesma secção, resistência e área de secção transversal, dado o mesmo comprimento, comprimento e área de secção transversal, dada a mesma resistência. Considerando os resistores como fios, pode-se exemplificar o estudo das grandezas que influem na resistência elétrica utilizando as seguintes figuras. Muito bem. Antes da gente continuar, você conhece esse conceito dessa relação, inclusive, de resistência, comprimento e secção da física, tá? Mas eu vou te pedir que esqueça isso por um minuto para a gente poder usar aqui o conceito matemático envolvido, tudo bem? Esquece um pouquinho aí que isso aí é da física, tá? Então, a primeira, ó, temos aqui o fio condutor, A, que é a secção transversal, L, que é o comprimento, e R, que é a resistência, certo? Então, temos aqui, ó, fios de mesmo material, né, dispostos aí. O que vai acontecer quando a gente pegar e relacionar esse primeiro aqui, ó? Vou circular para a gente entender melhor, ó. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Essa é a primeira situação que ele fala, ó. Eu vou relacionar a amplitude fixa com aumentando o dobro do comprimento, aumentando o dobro da resistência. Então, aqui, ó, eu aumentei a resistência e aumentei o L, deixando o A constante. E isso é uma coisa importante, pessoal. Sempre que eu estiver analisando constantes de proporcionalidade, um dos valores tem que ser constante, porque senão você não consegue comparar, tá? Vamos olhar o outro, ó. Nesse aqui, vou fazer de verdinho. Nós temos, ó, resistência foi dividida por 2, enquanto a secção, né, foi multiplicada por 2. E o L ficou mantido constante. Então, aqui a gente teve, ó, a resistência, perdão, aqui a amplitude aumenta, a amplitude não, a secção aumenta, a resistência diminui e o L é constante. Ó, um aumenta, outro diminui e o outro é constante. O último é esse aqui, vou tentar fazer... Nossa, vamos voltar aqui, ficou ruim. Aí, fazer um redondinho bonitinho, né? Aí. Bom, esse aqui a gente tem 2L, né? Então, aumentou 2 vezes o comprimento, 2 vezes a secção e a resistência permaneceu. Então, nesse aqui nós temos, ó, aumentei a secção, aumentei o comprimento e mantive o R constante, certo? Depois dessa análise, o que a gente pode entender? Ó? As figuras representam que as proporcionalidades existentes entre a resistência e o comprimento, a resistência e a área, então essa aqui é a primeira situação, segunda situação, terceira situação, são respectivamente, agora ficou fácil, né? Os dois subindo diretamente, um subindo, outro descendo inversamente, dois subindo diretamente. Nossa resposta é direta, inversa e direta. Letra C. Beleza, gente? Tranquilinho, né? Só uma questão de interpretar. Agora a gente vai para o segundo, tá bom? Bora lá! Beleza, galerinha. Segundo exercício, ó, do Enem. A direção de uma escola comprará lapiseiras para distribuir para os alunos, sabendo que X lapiseiras custam Y reais. O número máximo de lapiseiras que a direção da escola conseguirá comprar com Z reais é o maior inteiro menor do que ou igual a qual relação? Então, aqui ele está querendo entender qual relação de dependência eu tenho entre x, y e z. Então, vamos lá. Para começar, a gente vai fazer a tabelinha que eu mencionei na videoaula. Eu vou colocar de um lado aqui lapiseiras e de outro reais. Beleza. Então, eu sei que X lapiseiras me permitem gastar Y reais. Só que, pelo jeito do exercício aqui, o que a gente consegue entender? Que eu não vou conseguir comprar X lapiseiras, né? E nem vou gastar Y reais. Eu vou gastar Z reais, que é o que eu tenho disponível para comprar,
Vamos pôr N aqui, N lapiseiras, tá? Então, se eu não vou conseguir comprar esses Y aqui, ó, esses X lapiseiras, então provavelmente o que vai acontecer com esse valor? Ele vai diminuir, né? Eu não vou conseguir comprar a quantidade certa, eu vou sempre comprar menos. Em compensação, o meu dinheiro também será menos. E aí a gente tem aqui uma grandeza que é diretamente proporcional, ó. Para grandezas diretamente proporcionais, o que eu posso fazer? Escrever as frações e igualar sem precisar inverter ninguém. Multiplico em cruz, e aí nós temos a relação N vezes Y igual a X vezes Z. Isso me dá N igual X vezes Z sobre Y, tá? Funciona também montar uma regra de 3, pessoal. X está para Y, assim como N está para Z. E aqui tem que perceber a mesma coisa, ó. Se essas duas diminuem, eu tenho aqui grandezas diretamente proporcionais, aí eu multiplico em cruz. Quando a grandeza é inversamente proporcional, a gente multiplica em linha reta, tá? Mas eu acho meio confuso esse método, então eu prefiro fazer de frações, né, e multiplicação em cruz, sempre invertendo as frações quando for necessário. Uma coisa importante que tem que olhar para a expressão e entender é que esse número aqui, ó, ele é diretamente proporcional a esse. Porque eu não vou comprar um número diferente de lapiseiras que me permitem os Z reais, né? Então, a ideia de relacionar x, y e z passa por isso, então eu tenho como resposta a letra A. Beleza, galerinha?